Vai som. Oi, som. Vai câmera. Oi, câmera. Gravando. Está no ar mais um episódio da Arte do Trade. Eu junto com meu querido amigo Caio Scott, Márcio Kini na área. E aí, meu brother? Vamos que vamos ou não vamos? Cara, vamos. A gente teve que voltar, né, a gravação, porque caiu deu um excesso de risos aqui com os dois apresentadores. Que loucura, né, cara? Que alegria que é fazer esse programa, pessoal. Que honra que a gente tem de falar do que a gente mais ama, que é o trade. De fato, o trade é uma arte, né, Márcio? É uma arte e nós estamos com um artista de peso hoje aqui, né? Não, com certeza é um artista. O cara é quase que uma pintura, né? De gentleman, de gente boa demais. Cara, ele tinha que estar aqui com a gente. É uma pintura, homem elegante. Ele é o Cristiano Ronaldo do trade. É verdade, cara. Sim! O Caio hoje tá com a macaca, você né, começa cara? nos bastidores, você não quer que eu continue? Você é fogo, cara. Ai, calma, gente, calma. Lembrando que este programa é um programa educacional, né, Não tem Scott? nada de entretenimento aqui não, tá? Não tem nada de entretenimento, pelo amor de Deus. E aí, Scott, temos um apresentador, então, um convidado. Meu Deus, Márcio, o que tá acontecendo com Tô você? nervoso aqui do lado, na frente dele. O cara, Chega atrasado. O cara é boa pinta, é cheiroso, chega atrasado. Você chega atrasado, o que tá acontecendo? E nós vamos apertar ele ainda hoje, cara. Não, vamos apertar um pouco. Então vamos à apresentação, então. Ele tem 36 anos, é paulista e eu tive que chamar ele também porque ele é São Paulino e nosso chefe é São Paulino. Ele falou assim, se não levarem um São Paulino, vocês vão, cabeças vão rolar. Então, ele torce pro São Paulo, viu, Indec? Pelo menos até agora há pouco ele disse que ele torcia. Ele foi coordenador de produção e conheceu o mercado Forex em 2013. E em 2015 ele virou mentor e migrou para B3 em 2016. Teve o primeiro contato com a B3, né? Ele opera os dois ativos hoje, mas a sua preferência é o índice. Com vocês, por favor. Guilherme Cardoso. Muito obrigado. O CR7 do trade no Brasil. Aê, cara. Seja bem-vindo, Performance cara. é contigo mesmo, cara. Que é isso, velho? Que responsa que vocês CR7. CR7. É o GC7, velho. Guilherme Cardoso. A gente chega lá. Meu querido, é um prazer estar com você aqui. Obrigado pela presença. O cara veio lá de São Paulo para dar essa moral pra gente. E eu queria aqui agradecer a você porque você me convidou lá pro seu evento. Foi a primeira vez que eu palestrei, Scott. E foi bem, Gui? Pô, Meu Deus, foi top deu jeito? demais, cara. Pô. Se não der, Depois você eu te fala pra mostro, produção. depois eu te mostro a gravação. Aí você avalia. Aí o Scott perguntou, mas ele tava nervoso. Óbvio que eu tava nervoso. É lógico, Márcio. Pô, a primeira vez que eu palestrei falando sobre trade, sobre o mercado financeiro, sobre a minha experiência no mercado financeiro. Então, queria te agradecer aqui ao vivo e a cores. E, cara, obrigado. E, como eu falei, a gente vai te apertar hoje, tá? Tamo junto, irmão. Foi uma honra tê-lo lá, tá? Inclusive, lá, já vou fazer uma revelação aqui, né? Já que a gente já começou... Pô, vocês falaram que não tem entretenimento, imagine se tivesse. Imagina. Lá no palco do Experience, nasceu oficialmente o MK Trader. Olha não aí. é nem Perereca e nem Zezé. E nem Zezé. É isso aí. Né? É isso aí. Aí, ó. Pô, esse cara já É o ganhou meu senhor coração. MK. É o MK Trader, irmão. Para É com isso. isso. Senão ninguém vai levar a sério as minhas operações, cara. Mas o Gui sabe que existe o MK1000? MK1000 ainda não. Existe Ainda o não. MK1000. Vai vir o MK1000. O robozinho MK1000. Depois eu quero saber mais. Beijo pra Ou você, seja, Marcelo. Ou 1000 pontos, ou não pega nada. Eu não pega nada. 1000 pontos é o chão. É o chão, é. Ô Gui, conta pra gente, assim, como é que foi o teu acesso, o teu ingresso no mercado, como você conheceu o mercado e o que te levou ao mercado financeiro, ao Forex, né, no começo. Legal. Cara, eu comecei seguindo um plano que nós aprendemos a seguir de maneira tradicional, né? Tá. Você estuda, você vai para a faculdade, você se forma, de repente você casa e constitui família. Tava nesse plano, nesse caminho, tava dando tudo certo. Mas chegou um certo momento que eu comecei a me sentir incomodado com aquela rotina, né? Com a rotina de trabalhar a maior parte do tempo fora de casa, tá pouco tempo dentro de casa, minha esposa trabalhava em horário diferente do meu. A gente teve a nossa primeira filha, Luísa, e, cara, a Luísa foi crescendo na horizontal, eu não acompanhei os primeiros anos de vida dela, aquilo foi me incomodando, até que eu tive um primeiro ponto de inflexão. Chegou um certo dia que eu cheguei em casa, tarde da noite, minha filha estava acordada, coisa que não era comum, ela tá acordada, no horário que eu chegava, e
quando ela olhou para mim, eu tive aquela sensação de distanciamento, sabe? Tipo assim, quem que é esse cara? Não tinha aquela conexão de pai para filha, tá? Naquele momento, eu me questionei. Eu fiz uma primeira pergunta que foi impactante para mim ali. Como que vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos se eu continuar nesse fluxo? E não tem nada de errado com isso, é totalmente digno. Sim. Mas para mim não fez sentido. A visão que eu tive não fez sentido. E eu comecei a procurar alternativa. E aí, procurando alternativa, eu fui empreender. Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. E naquela época, tinha muitas empresas do segmento no qual eu trabalhava, era coordenador de produção, naquele momento, que chegaram na cidade. E a cidade não tinha mão de obra qualificada para esse tipo de indústria. Aí eu conversando com outro coordenador, a gente teve ideia de criar uma escola que capacitava mão de obra qualificada para a indústria no qual nós trabalhávamos. E aí a gente fez isso. Eu conversei com uns amigos que tinham uma loja de informática grande no centro da cidade, tinha um espaço físico grande, para a gente dividir o espaço e fazer a escola. E assim fizemos. Só que num dado momento, eu estava trabalhando na empresa, eu cheguei a trabalhar 48 horas seguidas, Meu sem Deus. voltar para casa dentro da empresa. Que isso. A filha estava quase órfã, né? Exatamente. Hora extra era coisa comum, né? Então, naquele momento, eu estava trabalhando na empresa e também estava com um negócio, com a escola. Que no começo de todo o negócio, você se dedica muito mais do que tem retorno. Com certeza. Então, ao invés de ter mais tempo, eu tive menos tempo. Só que eu não tinha tempo para esperar esse tempo. Perfeito. E aí, um belo dia, chega na recepção da escola um camarada para conversar com meu sócio, falando que conheceu um mercado financeiro maravilhoso e que é a fórmula mágica de uma empresa que pagava 4% fixo por mês para quem colocava dinheiro na mão deles. E aí, meu sócio falou assim, como assim a fórmula mágica? É o mercado que esses caras operam, é o mesmo mercado que esses caras operam. Naquele momento, eu estava sentado na mesa do lado de dentro, né, e tinha uma divisória assim com um insufilme e a gente só enxergava de dentro para fora, né? Aí meu sócio abre a porta da divisória e ele fala assim, Gui, você ouviu isso aí, velho? Eu falei assim, sim, ouvi. E aí, cara? Top. Então o cara falou que vai vir um camarada dar um treinamento numa cidade vizinha aqui, Itatiba, sobre esse mercado aí, bora fazer? Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, faz o seguinte, vai lá, faz, se for bom depois eu faço, alguém tem que ficar aqui tocando o negócio, né? E assim ele foi lá e fez. E esse tal mercado que foi apresentado era o mercado cambial. Qual que é a correlação dos 4% fixos? É o que venderam para ele, que esse cara trabalhava nesse mercado, né, e dali saía os 4% fixos. Enfim, no final da história a gente já sabe o que aconteceu com esses 4% fixos. Nunca né? pagou. Esquema Ponzi. O cara ficou por 10 anos pagando. Por 10 anos. Ele tinha dinheiro captado mundo afora. Só que chega uma hora que não sustenta mais. Né? E muita gente saiu machucada dali. Tanto que depois, um tempo depois, várias pessoas que estavam com dinheiro nesse cara acabaram que, por curiosidade, querendo entender o que era esse mercado financeiro que fazia? E estudar quando eu estava um pouco mais para frente atuando como mentor. Né? Mas a gente já chega lá. Então, meu sócio foi lá, fez o treinamento, ele foi me passando, né, a visão dele com relação a esse treinamento nesse meio tempo e eu fui pesquisar na internet. Eu sempre fui fução. Né? E naquela época eu não tinha nem 10% da quantidade de informação que a gente tem hoje. Isso é uma faca de 2 gumes, né? Porque o excesso de informação também ele é prejudicial se a gente não consegue filtrar. Então, a pouca informação que tinha, né? O André Moraes estava desde aquela época, né? Um dinossauro. Um dinossauro. A gente tinha uns caras muito, muito feras ali naquela época que a gente conseguia beber da fonte. E aí eu fui estudando, fui me desenvolvendo. Depois eu fui lá, eu fiz o curso. Assim, eu costumo dizer que existe bênção na maldição, né? Porque foi um curso que foi basicamente a apostila do Baby Pips, que é uma apostila famosa que fala sobre o mercado internacional, que é gratuita. Eu acho massa. Né? É uma apostila bem intuitiva, né? E o curso foi baseado na apostila, basicamente, só que eu não tinha informação nenhuma. Então eu paguei para conhecer o mercado. Depois, com maturidade, eu pude perceber que eu paguei um absurdo de caro por uma coisa que era gratuita. Mas, enfim, eu não sabia. Eu precisava de dar esse primeiro passo. Então, eu agradeço porque eu estou aqui hoje por causa disso. Né? E aí eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver.
E um dado momento, eu estava tendo um resultado bacana em conta demonstrativa. Aí eu falei assim, eu preciso de dar um próximo passo. Eu preciso ir para a conta real. Preciso colocar o pé na piscina. E aí eu fiz o meu primeiro depósito em conta real. $500. Cara, $500, não que não seja dinheiro, mas na época para mim era um dinheiro bacana. Sim. CLT, tudo mais. Esses $500 virou um pouco mais de $1.000 em uma semana. Pronto. Como que eu fiquei? Pô, achei o meu pote de ouro aqui, vou né? fechar essa empresa amanhã. Agora, não é amanhã, não, agora. Não, e ele teve sorte de não cair em opções binárias antes, né, cara? Cara, a gente, naquela época já tinha oferta de opções binárias na internet, mas eu não via o menor sentido naquilo, cara. Né? Para mim era claramente jogo, não tem sentido, mas enfim. E aí, dobrei o dinheiro em uma semana. Mercado internacional, como que funciona? Ele funciona de domingo à noite até sexta-feira, final do dia. E aí ele fecha no final de semana. Nesse período ele fica aberto 24 horas por dia e tem os horários que são melhores para operar, com mais volatilidade e tudo mais, mas ele fica aberto 24 horas por dia, de domingo à noite até sexta-feira à noite. Final de semana chegou, com a conta dobrada, com todo esse contexto que eu trouxe para vocês. Cara, eu preciso de tempo de qualidade para mim, para minha família, porque esse foi o start. O start, o gatilho, foi o que eu mais buscava, obviamente. Não vou ser hipócrita, o dinheiro. Claro. Mas ele foi consequência para mim, não foi o foco principal no primeiro momento. Eu fiquei ansioso pra cacilda. E esse final de semana não passava nunca. Não passava nunca, né? E eu lembro até hoje, chegou domingo à noite, eu estava sentado numa mesa de jantar. Só muda o endereço, vai continuar. Só muda, você está se vendo aí, né? Lógico. Eu estava sentado numa mesa de jantar no apartamento pequeno que a gente morava, né? Com o notebookinho aberto, com o uniforme do trader, com pijama, overlap do Faustão com o Fantástico. A minha esposa e a minha filha, a Luísa, minha primeira filha, hoje eu tenho a Liz também, sentada no sofá, assistindo televisão, mercado abre. Meu primeiro trade, com o mercado aberto na segunda semana, achando que era o Batman, com a fusão com o Superman, né? Euro-dólar, compra. Fiz a compra. O que aconteceu naquele momento? Aconteceu algo inédito. O mercado veio contra. Inédito. Pronto. Cara, a primeira semana tudo dava certo. Ele nunca tinha visto o mercado contra. Cara, eu só sabia boletar com lote padrão. Era 1.0. Numa conta de agora $1.000, pouco mais de $1.000. Que começou com 500. Mercado veio contra, eu não tinha tido essa experiência porque eu tive a sorte de principiante, tudo que eu fazia na primeira semana dava certo. Aí eu tive uma belíssima ideia. Ele começou a vir contra, eu comecei a olhar para aquilo, olhar para o balanço. Eu falei assim, cara, peraí. Tá vindo contra. Caiu para cacilda. Tá batendo aqui num suporte. Caiu demais. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir mais uma compra. Porque, olha só, se eu abrir mais uma compra agora e ele chegar na metade do caminho, eu saio no 0 a 0. Peguei o mercado. Sou inteligente. Caraca, eu sou o cara. E o Faustão na TV falando, ô louco, bicho! Ô louco, bicho! E eu fiz isso, cara. Só que o que aconteceu? Continuou caindo mais. Ele fez o preço médio. Só que daí, Marcião, aí eu achei que eu era o Einstein ali, cara. O rei Dálio. De insight. Falei assim, sabe o que eu vou fazer agora? Caiu demais, cara. Tá batendo no suporte e você começa a achar viés, né? Pra fazer a merda, né? Essa é a realidade. Eu falei assim, eu vou abrir agora, ao invés de mais um trade com 1.0, eu vou abrir com 2.0. Eu vou dobrar o meu risco desse trade. Porque se voltar na metade do caminho entre todos esses trades que eu abri, eu ganho dinheiro ainda, velho. Caraca, peguei o mercado. E eu fiz isso. O mercado continuou vindo contra. De repente, todas as operações que tinha aberto, naquela época o MetaTrader 4 ainda, que tinha aberto, fecharam. Fecharam. Como assim? Fechou. Antes de fechar, começou a piscar vermelho, né? Quando começou a piscar vermelho, eu já achei que era vírus. Né? Só pra você ver como o nível de conhecimento do camarada. De repente, fecha. Eu olho pro balanço da conta. Tinha ido todo o lucro que eu tinha feito, mais um pouco. Trade out. Aí eu fiquei estático, olhando para aquilo.
Nesse momento, surge uma voz do sofá da minha sala. E aí, amor, tá tudo certo? Tá tudo certo? Meu, certo. ecoa. Tá tudo certo. Já sente até tontura na hora dessa, né, cara? Até uma... Por quê? Porque antes desse evento, né? Como eu dobrei o dinheiro na primeira semana... Pô, propaganda... Amor, ó, negócio é o seguinte. Vou pedir a conta da empresa, vou largar o negócio, achei o negócio, nasci pra isso. Deixa com o pai. Nós vamos pra Tá Disney. tudo certo. Começamos a fazer conta. Eu dobrei agora 1.000, depois 2.000, 4. Pô, beleza, né? Só que naquele momento, cara, eu tinha basicamente 3 caminhos para seguir. Ou eu desistia e falava que o mercado financeiro não funciona, é uma merda. E ficava comigo, com essa informação para mim. Ou eu desistia e saía falando para tudo e para todos que não funciona, porque se não funciona para mim, não funciona para ninguém. Ou eu entendia que eu não estava preparado o suficiente e me preparava do jeito certo. Eu não tomei nenhuma das 3 decisões, eu tomei uma 4ª. Eu fiquei no mocó, na depressão pós-trade-out durante 1 mês, mais ou menos. Aí eu entendi, cara. Coloquei a cabeça no lugar e eu entendi que eu não estava preparado o suficiente e precisava estudar. Aí eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver. Até que passou um tempo, num dado momento, eu falei assim, quer saber? Eu preciso de colocar intensidade nisso, preciso colocar energia, se é isso que eu quero. Né? Comecei a ter um resultado não igual ao meu salário, mas perto disso. Alinhei com a minha esposa e eu fiz a migração. Eu basicamente deixei o meu negócio, porque não estava dando lucro. Se estivesse dando lucro, eu vendia. Uhum. Né? E fiz um acerto na empresa no qual eu trabalhava. E aí, estamos aí. E qual foi a resposta naquele momento que a patroa falou, e aí, meu amor, tá tudo certo? Cara, foi um silêncio absoluto. Você fez só assim, né? Só deu um joinha de costas, talvez. Quando ela olhou pra minha cara naquele momento lá, eu não consegui perceber qual foi a reação dela, né? Mas hoje a gente conversa, ela já percebeu, né? Que tinha dado merda. Percebe pelo cheiro, né? Inclusive a pergunta já foi pelo por isso. cheiro. Né? Que dor de barriga é essa? Que cara de dor de barriga é essa, né, meu amor? Que história, cara. Que história. A gente tem muito isso, né? Eu lembro dos meus 3 primeiros trades, eu também ganhei os 3 primeiros. No quarto também um ferro nervoso, day trade. E aí eu não... Na plataforma eu sabia fazer stop, porque eu comecei na boleta. Sim. Até fazer a boleta no day trade é outra coisa. Ele já veio contra, eu falei, e agora? O que eu faço? E aí a gente vê também o quanto a gente precisa se desenvolver. E aí a gente entra numa parada que é importante, né? Hoje, com toda a experiência acumulada, o que a gente vê na nossa própria trajetória e dos alunos, né? Das pessoas que a gente acaba tendo contato, dos parceiros, dos amigos que são profissionais e tudo mais, a gente vê como que a liberdade que a gente ganha ao tomar a decisão de se tornar trader, ela é nociva. Por quê? Porque nós não fomos treinados para lidar com essa liberdade. E no momento que eu decido me tornar trader, a barreira de entrada é baixa. E eu tenho a plataforma na minha frente. O que me impede de abrir 100 contratos no mini índice agora? Agora, graças a tiver Deus, margem, é porque tá fechado, agora né? tá fechado. Ufa, Ainda bem. Né? Mas se eu tenho margem para isso, eu posso abrir. Qual que é o critério que eu vou usar para isso aí? Outros 500. Mas a gente tem um acesso a uma liberdade, a gente não foi treinado para lidar com ela. E aí entra, né, o equilíbrio entre razão e emoção e tudo mais. Isso era mais ou menos quando você tinha uns 20 anos, é isso? Sim. Cara, eu comecei tudo muito cedo na minha vida. Que bom, né? cara. Que bom. Eu fui voluntário para ser militar. Eu fui militar antes dessa trajetória na empresa. E eu tinha desejo de seguir carreira militar, inclusive. Você não chegou a servir? Ou serviu? Eu servi. Olha, servi. Tu vê, né, cara? Engraçado e curioso, porque tem vários traders que a gente conhece que passaram pela experiência do exército e isso acaba ajudando bastante, né? Por conta da disciplina, de seguir regras. É né? uma baita de uma escola, cara. Uma baita de uma escola. O empreendedorismo, não. O empreendedorismo, obviamente, que também, posteriormente, me ajudou a lapidar, me desenvolver. Mas estar no corporativo, né, como coordenador de produção, numa multinacional com pouca idade, mas com muita responsabilidade, me ajudou demais também. Só que o step anterior, que foi ter sido militar, me ajudou a lidar bem com essa situação. Então, são fases da vida. Sim, né? sim. Sabe São lidar processos. muito bem com a pressão também. Exato. Saber olhar, administrar risco. Porque como militar, você tem que entender muito bem sobre o risco. Exato. Você está tomando o risco da sua vida, né? Dependendo do caso.
Então, poxa, que massa, Gui. E aí você começou a se desenvolver, quem que você encontrou? Você falou da apostila do Baby Bips lá, que eu curto legal também. Já tive acesso, bem intuitiva. E aí, mas onde você foi se encontrar? Algum livro, curso? Algum mentor? Lá fora? Você falou do André Moraes já? Sim. A minha referência operacional hoje, que eu me achei e eu consolidei o meu método, que eu chamo de método X, e é importante reforçar uma coisa aqui. Hoje em dia, a gente não tem como falar que a gente criou algo. A gente compila um método com referência em alguém que compilou algo antes. Perfeito. Nada se cria. Tudo se copia. Exatamente. Então a gente coloca o nosso perfil em algo que já foi construído por alguém antes. E esse alguém também usou uma referência passada. Sim. Então hoje o meu operacional que eu chamo de método X é Oliver Velez, Larry Williams e Wyckoff. Ele usa médias móveis. Usa. Ué, eu também uso, Márcio. Sempre que você me bate... Não falei nada, eu fiquei confete também usa, né? Não, ele não gosta, ele não gosta. Não, eu uso, mas só não aparece no gráfico. Ele já sabe no olho. Ele usa média oculta. Não é nem aritmética, média oculta, nem exponencial. Depois a gente faz um teste pra você ver se não sei onde ela tá. Ela sabe. Harry Potter tá afiado hoje. A casca tá ali, cara. Mas é bom ele falar, né, quais são os professores, os mentores, porque... você aí de casa que está nos assistindo, são professores e mentores que você que está começando ou já está no mercado precisa saber, precisa conhecer. Não que você siga, né, o que eles fazem, mas é necessário saber quem são esses caras, né? Com certeza. Através dessa base a gente já tem uma ideia, no caso, um pouco do modelo operacional. Gui, é hoje que você vai mostrar, tirar esse coelho dessa cartola pra gente aprender a operar? É hoje, cara. É hoje. Vamos apertar ele. Vamos apertar ele. É agora. Nesse exato momento. Tá preparado? Eu sou ansioso, eu quero saber do gráfico na tela, Chuva. Olha aí. Boa. Ó, olha aí. Inclusive, eu lembrei de uma parada aqui agora. Por favor. Que eu acho legal a gente trazer pra turma que tá assistindo aí nesse momento. Vai ter novidade, não vai? Fevereiro de 2024. Vai ter. Você quer falar? Fala. Pode falar. Olha só, turma, se prepara aí, que vocês estão assistindo uma temporada da Arte do Trade que tá top demais. Inclusive, parabéns pelo programa. Cara. É uma honra estar aqui. E o formato ficou muito massa, cara. De trazer um operacional, né? De olhar o gráfico, né? Que é o que o trader olha discutir, todo dia, né? De conversar, de trocar figurinha, muito top. Mas encerrada essa primeira fase, né? A primeira temporada, a gente vai entrar com um programa, olha aí, em fevereiro de 2024, chamado de Mapa Mental. E vai ser top. Eu fiquei sabendo que tem um trailerzinho aí, um spoiler que vai rolar aí agora, né? Ô, Will, põe na tela aí, Will. Põe na tela. Claro que sim. Porque a gente tem que sair, principalmente no Brasil, todos os dias para matar um leão. Eu acredito que hipnose deveria ser ensinado, cara, desde um jardim da infância. E aí entra o conhecimento, porque eu não consigo mudar nada repetindo aquilo que eu faço. Tem aquele velho ditado que fala que se você quer uma mudança na sua vida, você tem que fazer diferente. O Silvio, do nada, não tinha nada preparado, nada combinado, nada. Ele, do nada, isso está no vídeo. Se a pessoa procurar aí Silvio Santos hipnotizado, vocês vão ver. Fala assim, mas Jaia, mas faz comigo. Ai, eu quero ser hipnotizado. Eu espero que você tenha pegado as chaves e coloque em prática, porque é na prática que a coisa acontece. Forte abraço e até o nosso próximo episódio do Mapa Mental, um caminho sem volta. Valeu! Mas, cara, que massa, porque assim, o mental dizem que é 70%, 80%, né? Dizem, né? Aí a gente entra numa seara legal. Eu sou um cara que eu estudo muito, eu sou fascinado por mentalidade. Fiz várias formações e tudo mais para entender a mim primeiro. Com certeza. Fiquei fascinado e trago isso, né, para a minha metodologia.
Mas eu não defendo, cara, que a mentalidade é 90% e a técnica é 10%. A melhor resposta que tem, e muita gente pode se incomodar com essa resposta, é depende. Para pensar no seguinte. A pessoa está começando do absoluto zero agora. O que é mais importante para ela, o emocional ou a técnica? A técnica, óbvio. Cara, é 90-10. Perfeito. Porque ela não tem a técnica ainda. Ah, eu tenho a técnica. Opa, peraí, entrei no mercado, tenho a técnica, coloquei o pé na piscina, comecei a operar e eu começo a lidar com alguns monstros internos. Aí, essa balança ela começa a se equilibrar e começa a pender mais para o emocional. Por quê? Porque o que vai te levar para o próximo nível é você desaprender algumas coisas que você aprendeu ao longo da vida, é você alterar o teu sistema de crenças e tudo isso é algo muito mais profundo do que a gente entendeu, que a gente vai falar aqui agora. Que é o autoconhecimento é fundamental, né, Gui? Você quer se conhecer como ser humano, decide estudar sobre trading. É verdade. Essa é a real. Eu costumo falar, não sei se eu já falei aqui no programa, mas eu sou ator há uns 25, 30 anos e eu achava que eu me conhecia, Gui. Então, há 3, 4 anos que eu falo, caramba, que Márcio é esse, cara? Eu me conheci no mercado financeiro. Né, velho? Loucura. É incrível, cara. É incrível. E se você souber dosar todo esse autoconhecimento pro restante da sua vida, cara, isso é exponencial. Por quê? A gente lida no trade com uma coisa que não é tão fácil, que é o domínio próprio. Sim. A gente precisa aprender a ter domínio próprio. E quando a gente começa a ter domínio próprio para saber se dominar, poxa, eu não vou operar mais do que eu devia, não vou fazer preço médio, enfim, várias coisas que o pessoal está cansado de ouvir até do que a gente deve, e começa a trazer na vida, pô, o cara te fechou no trânsito. Você vai brigar com o cara ou vai... Respira, conta até 10. O trade, o cara xingou minha mãe. fechado. Cara, beleza, velho. Deixa o cara xingar tua mãe. A gente não sabe o que aconteceu com ele, né? A gente passa a ser uma pessoa mais que consegue olhar melhor para o risco e lidar com as objeções da vida. Perfeito. Então, o trade é uma escola para tudo na vida. E aí a gente ganha uma coisa, né? Sabendo fazer, a gente ganha tempo. Eu costumo dizer que trading é coisa de adulto, porque só adulto tem a capacidade de lidar com as suas próprias questões. Perfeito. É isso. Bora? Gui, Bora. quero saber, cadê o coelho? Vamos lá, que você cara. faz no pré-mercado? Legal. Bom, Qual? o meu para trading ele tem duas fases, né? Tem a fase racional e a fase emocional. A fase racional eu basicamente olho o calendário econômico, mas não porque eu opero fundamental. Cara, eu sou grafista, eu quero análise técnica e gráfica. O que eu olho em calendário econômico? Se a gente tem notícia de alto impacto, para que eu consiga me antever a volatilidade que a notícia de alto impacto traz, né, para o mercado. E aí eu decido, dependendo do contexto, se eu vou me expor em tal notícia ou não. Se eu for me expor, eu diminuo o meu risco, né, costumeiro. Claro. Sim. Ou eu espero a notícia acontecer para ver para onde vai o mercado, enfim. Isso ainda dentro da parte racional, né? E eu analiso os principais pontos do gráfico, olhando ali pelo gráfico de 60 minutos e 15 minutos, para pegar os pontos-chaves. Que pontos-chaves são esses? Order Block, Fair Value Gap, regiões de imbalance. O que é um Order Block, Guilherme? É um ponto de inversão de mercado, são os extremos, resistência e suporte. O que a gente tem que procurar no trading? Comprar barato e vender caro. Então, esses são os pontos referenciais que eu vou buscar marcar nos gráficos de 60 e 15 minutos para tomar decisão nos tempos gráficos gatilhos. 5 minutos e 2 minutos. Né? São os gráficos que eu tomo decisão normalmente. Identificado esses pontos, aí eu vou procurar os gatilhos de entrada com base na estratégia. Então, essa é a parte racional da preparação. Qual que é a parte emocional? Eu simplesmente faço uma visualização mental na frente do gráfico. Então, eu fecho o olho, não tem nada de místico, visualização mental, auto-hipnose. Na verdade, todo o processo de hipnose é uma auto-hipnose, porque ninguém hipnotiza ninguém terapeutiza ninguém. Né? Você é conduzido por um profissional se você não sabe fazer sozinho. Perfeito. Então, eu fecho o olho, faço uma respiração, né, para ficar no estado de calma, de tranquilidade e começo a me ver operando, tomando decisão. Eu faço um exercício de me desconectar de mim e de me olhar de fora. Simulando, o mercado está vindo contra. Como que eu estou agindo? Caraca, eu estou balançando muito a perna? Caraca, eu estou meio inquieto. O que você falaria para o Guilherme inquieto?
Pro Guilherme que tá balançando muita perna, que tá mostrando sinal de ansiedade, que alimenta o medo. Ou tá confiante. Poxa, mas será que não tá confiante demais? Porque o excesso de confiança também é nocivo. Então eu me analiso. E fazer esse exercício é basicamente mapear um caminho neural. Imagina o seguinte, a gente tem um gramado verde alto na nossa frente aqui agora. E não tem nenhum caminho marcado. Aí eu decido sair da ponto que eu tô para chegar numa outra margem. Eu ando por um caminho aleatório, afinal não tenho referência. O que vai acontecer com esse mato verde alto, ao passo que eu tô andando por ele? Vai baixar. Vai tombar, vai marcar. Aí eu chego no outro lado. Aí eu viro 180 graus e eu olho. O que vai acontecer com aquele gramado que antes era uniforme? Vai ter o quê? Tem um desnível. Pequeno ou grande? Depende da altura do gramado. Okay. Eu tô visualizando o gramado. Você tá me fazendo ver essa trajetória. Fecha o olho. Fecha o olho. É analítico, é racional. Depende do tamanho do É gramado. isso aí, perfeito. Depende do tamanho do gramado. Vai estar pouco marcado porque depende do tamanho do gramado. E seu Sim. peso. E depende do peso e andou só uma única vez. Só que eu tenho uma referência que eu não tinha antes. E o que a nossa mente faz? Para poupar energia para a sobrevivência, a gente busca o quê? O que a gente já conhece. Então já tem um caminho marcado, eu vou andar por esse caminho de volta. Perfeito. E aí o que vai acontecer, Scott, com o gramado agora? Vai cada vez ficar mais marcado. Vai marcar mais. Vai chegar uma hora que aquele caminho vai estar bem marcado. Então eu tenho um caminho neural marcado. Então esse exercício de visualização, ele contribui para você marcar o caminho que você quer seguir. Entende? Perfeito. Então eu faço isso para me trazer para um estado de flow e conseguir me conectar e tomar melhores decisões. Porque a primeira decisão que a gente toma no gráfico, ela é mais importante. Porque se eu tomar uma primeira decisão errada, as próximas decisões tendem a ser erradas e o final dessa história a gente já conhece. Perfeito. Imagina o seguinte, eu decido, a minha primeira decisão é fazer uma análise bem criteriosa e entrar num trade somente quando ele dá o gatilho naquela localização que eu tomei a decisão dentro do risco. Essa é uma boa decisão ou uma decisão ruim? Ótimo. Uma ótima. A decisão seguinte, que é mover o meu stop só quando ele chega num ponto que eu pré-determinei antes, ela é muito mais fácil de acontecer. Ela é muito mais fácil de acontecer do que se eu não tivesse tomado a primeira decisão correta. Agora, em contrapartida, se eu tomo a decisão de abrir o meu notebook e operar do lado da minha esposa que está fritando panceta, torresmo, com uma cervejinha gelada na mão agora, com um monte de fatores de distração. E aí eu abro um trade e eu não percebi que era para mim entrar com 10 contratos e eu coloquei um 0 a mais, entrei com 100. Meu Deus. Aí eu começo a colocar esperança. Tomei uma primeira decisão errada, tá num ambiente errado para operar. A segunda, puta, cara, eu vi que eu coloquei o 0 a mais, ao invés de fechar na hora, eu vou colocar esperança, vai voltar. Volta, aí volta. Velho. Aí não volta. E aí você já sabe. Aí deixou de ser trader, já virou um monge. Torcedor. Um torcedor. Já virou um monge. Exato. Volta, só volta agora, por favor. Nunca mais faço isso na minha vida. Não, e aí você começa Essa é a a oração. dobrar o joelho, pedir pra Deus, né? É isso. Trader da fé. Trader da fé. E é duro, hein? Todo mundo passou por essa fase. Que doideira. Toda vez quando alguém fala sobre isso, eu me lembro dos dias que eu fazia exatamente. Senhor, só volta pro preço que eu nunca mais faço isso da minha vida. Quem Senhor, nunca, me perdoa né? por Quem falar nunca? isso, porque eu continuo fazendo isso. Vamos Eu aprendi, né? Vamos fazer uma coisa aqui agora. Ah lá. A turma tá assistindo aí. Nós já trouxemos várias histórias da vida real do trader. Comenta aqui embaixo uma experiência que você teve com relação ao trading. Se você viveu alguma coisa parecida com o que a gente falou. E ao longo desse episódio, deixa um comentário trazendo o maior aprendizado que você teve. Por quê? Porque nós vamos escolher o melhor comentário da primeira semana que o episódio tiver saído no ar para ganhar um presente. Olha, Que aí isso, sim. hein? Rola? Eu Claro. posso comentar ou não? Claro. Por favor. Rola. Ah, Tá você na pode tua mão, também, tá na Marcelo. tua mão. Não, mas Aí eu sim. desculpa aí, Não, Scott. eu quero comentar. Eu já ganhei o meu, então. Olha, aí sim. Eu vou deixar para uma E outra vai com pessoa ganhar. dedicatória pra quem comentar? Vai. A minha assinatura mais R$1, você compra uma coxinha no bar do Zé. Com certeza. A coxinha hoje em dia tá cara, hein? Tá valendo, hein? Tá valendo, hein, Gui? Maravilha. Ganha um livrão assinado. Você não quer ser trader? Boa. Será que você não quer ser trader? Ou quer? Será?
Então comenta aí. Vale a reflexão. Com certeza. Mas e aí, abriu o gráfico, Legal. fez a mentalização, fez todo a parte mental, abriu o gráfico, 60 minutos, marcou ali as regiões. Isso, vamos lá. Vamos pegar aqui o mini índice nos 60 minutos. Olha só. O que eu tenho marcado aqui? Eu tenho justamente algumas regiões com base no passado, que são os tais dos order blocks, né? Das regiões extremas. Então aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. Aqui foi ponto de inversão, o mercado sentiu entrada de volume comprador. Quando ele voltou a testar essa região de preço, a gente encontra claramente um padrão de reversão, entrou volume comprador, foi uma região de suporte forte, né? Então, essa é uma região que ela é importante ser traçada. Com certeza. Gui, aí você está usando uma média de 200, que é a vermelha. Temos uma 9 e uma 20, 8 e a 20, é isso? Isso, a média de 200, É uma aritmética. 7,21, né? 7,21. Ó, você tá por dentro. Olha Não, é aí. que eu li lá em cima. Ah, se- Olha aí, cara. Se eu quisesse pegar, tá vendo aqui? Olha É aí, o negócio. uma média de 200. Eu fiz isso pra provocar Ô, o Will, Márcio, porque olha ele não aí, ó. precisa perguntar. Aqui, Só, ó. só pra deixar claro. Aqui, Você no Will, Profit. Will. É só você ler lá em cima, não precisa perguntar pro convidado, é irmão. verdade, é verdade. Teu, Mas cara, toda vez você não aprende isso, caramba, Márcio. Gui, calma me aí, desculpa dá licença. pelo Márcio, cara. De vou- novo. Não, mas cara, ó, Fica aí. eu vou defender o Marcião, cara. É legal perguntar, porque fortalece. Olha aí, ó. Ah, boa, boa. O confeiteiro. É cheio de confete esse Que cara. confete, é só ler lá. Eu só tô fazendo isso, turma, porque o Márcio falou que vai pagar a janta depois. Tá, Vai. Vamos lá. então me explica o que é aquele FCH ali que tá escrito ali em cima ali, ó. Vai ali, ó. O confeiteiro ali, ó. Vai lá. FCH ali. O que é aquilo ali? Fala Fechamento, né, cara? pra... Ah, olha. E o A ali, o A. Ah, para com isso, Márcio. Isso aqui não é Vamos lá. entretenimento, pelo amor de Deus. Olha só, então tem uma média de 200 simples, né, ou aritmética, uma média de 21, amarelinha aqui, simples ou aritmética, né, e uma média exponencial de 7 períodos. Então eu utilizo essas três médias como referência para entrada e para gestão. Eu não opero cruzamento de média, Marção. Tudo né? bem. Mas, cara, não É tem válido, nada né? contra, É velho. claro. É válido. Claro. Sabe qual que é a maior métrica de performance que existe? Resultado. É isso. É aí. isso. Ponto. Eu posso fazer uma pergunta, Scott? Faça duas. O que é aquela linha laranja ali, ó? Isso aqui é o ajuste. Ah, boa, O boa. ajuste. Tá. Tá? Essa não apareceu lá, você escapou. Você ia falar, Boa. porque tem muito indicador, foi pra trás. E além desse cara aqui, eu uso o voluminho aqui embaixo, né? E o RSI. Para que é o RSI, Guilherme? Para identificar divergência. Então é assim, ó. O meu sistema de trading hoje, o que eu procuro nele? Eu procuro fatores de confluência. Quanto mais fatores de confluência eu tiver para mostrar que aquela determinada localização é uma localização onde eu vou ter um gatilho forte de entrada com base na estratégia, melhor. Existe a chance de risco de perder dinheiro mesmo assim, tendo várias confluências? É óbvio que existe. Por isso que tem que entrar a gestão de risco na parada. Mas quanto mais confluência eu tiver a meu favor, maior a probabilidade de eu estar certo. Então vamos falar aqui dessa região de preço aqui, por exemplo. Ó. É uma região que é um order block forte. Quando o mercado chegou nessa região aqui, o que nós tínhamos de fator de confluência? Nós tínhamos aqui média de 200. Média de 200 funcionando como suporte dinâmico. Sim. É um fator de confluência importante? Sim. Sim. Além disso, o que nós tivemos aqui também? Tivemos a formação de uma divergência em RSI. Eu tenho aqui fundos ascendentes, enquanto aqui eu tenho fundos lineares. Quando essa situação aconteceu, esse contexto foi formado, e eu tive um candle de força compradora fechando acima da média de 21, e o Marcinho vai falar assim, mas aconteceu cruzamento aí agora também. Mais uma confluência. Mas muitas vezes conflui, Marcelo. Perfeito. Muitas vezes conflui. Cara. Quando eu tive esse candle de força compradora fechando aqui, no tempo gráfico menor, já me deu o quê? Já me deu um padrão altista. E aí eu fui para o tempo gráfico menor, para quê? Para começar a identificar os padrões de entrada. Qual que é o principal padrão de entrada na estratégia? Eu chamo de ponto 1, que é um candle de força, compradora ou vendedora, fechando acima ou abaixo da média de 21.
Se eu tenho aqui, por exemplo, agora, o mini índice rompeu máxima histórica, tá lindo. É lindo e não é ao mesmo tempo, porque eu perco referência Perca a referência. do passado. Perfeito. E aí o que eu vou fazer aqui agora? O que eu posso fazer aqui agora para me trazer referência? Sendo que eu sei que ele superou essa linha amarela aqui, ó, é uma linha importante, porque eu vou colocar aqui nesse próprio gráfico de 60 minutos, é um imbalance, ó, é um Fair Value Gap. Aqui é um imbalance e aqui é uma região de order block, que é um ponto de inversão do passado. Tá? O que é um imbalance? É um desequilíbrio. É quando eu tenho esse movimento forte aqui, onde para o lado esquerdo e para o lado direito, os candles não se tocam. Então tem dinheiro parado ali. O institucional ele vai em algum momento caçar liquidez naquele ponto. Né? Então são regiões, caso eu tenha uma retração, uma correção desse movimento forte de alta que aconteceu, que originou a máxima histórica, são regiões de suporte forte, que o preço pode encontrar liquidez e continuar subindo depois, né? Rompendo o pivô de alta. Então, se eu tiver agora, por exemplo, como eu tive aqui, ó, este cara aqui, ó, esse candle vermelho, um candle de força, é um candle de força vendedora? Sim. Candle de força vendedora trabalhando abaixo De média. 20. da média de 21. Ele continuou? Não continuou. Teve a retração. Aqui eu tive o cruzamento da média curta, da média de 7 com a de 21, e a média de 21 começou a inclinar para baixo. Se eu tenho aqui a continuação, o rompimento do pivô de baixa, eu sei que eu posso ter um movimento de correção de amplitude maior. E quais são os meus pontos de gestão para essa potencial venda? São os seus pontos anteriores, Traço seus amarelo. suportes. São esses imbalances. Esse imbalance, esse order block e esse imbalance. Além disso, o que eu busco também de referência para entender se eu estou num ponto de gestão ou se eu estou num ponto de entrada, de saída de trade, enfim. Fibonacci. Fibo neles. Perguntar isso agora. sim. Você usa Fibo, então. Então eu pego a Fibo aqui, ó, dessa parede compradora, para eu entender quais são os pontos de retração. E olha só como que esses pontos que já estavam demarcados, eles conversam com regiões importantes. 50% eu chamo de Zé, que é a zona de equilíbrio, né? A metade do caminho. Né? O 61.8 é o número de ouro. Então a região entre os 50 e 61 é um ponto de retração forte e conflui certinho com a região do Fair Value Gap. Então uma vez que eu tenho uma ignição de baixa aqui nos tempos gráficos menores, lembrando que a gente está falando de tudo isso aqui, nos 60 minutos, só como referência para a localização, para a gente entender a história. Perfeito. Cara, claro. Contexto. Ver a floresta, né? Exatamente. De cima. Se eu tiver um gatilho de venda, eu sei quais são os pontos que eu posso parar e descer do trem na estação. E parece que está pequeno, e quando a gente olha a pontuação, por exemplo, um ponto está em 131.400, outro em 130.700. Exato. É muito ponto. É muito ponto. Muito. Então, ó, se a gente menor. pega agora aqui, ó. Um outro ponto importante de Fibonacci. Eu não sei se vocês usam. Vocês usam Fibonacci? Eu uso. Sim. Uso. Tem uma região que muita gente negligencia que ela é muito importante. A região de 23.6. O que a região de 23.6 ela nos traz de informação? Qual é a informação relevante que ela nos traz? Eu tenho aqui um movimento forte de alta, não tem? Sim. É uma tendência clara de alta. Se o preço não consegue superar a região de 23.6 numa retração, a probabilidade dele romper o pivô e continuar o movimento forte de alta é muito grande. Então, se o preço consegue trabalhar com força abaixo do 23.6, existe uma probabilidade muito grande dele buscar testar o Zé, os 50%. Você sabe que eu uso também essas mesmas regiões. E você já chegou a estudar o Marco Rossi, não? Não. O Marco Rossi, ele diz que do 23 ao 76 é o filé mignon. Massa. Que todo Concordo, dia vai dar 23 a 76, 76 ao 23. Sim, é o filé mignon. E além disso, só que o Marco Rossi não usa nem 38, nem 61 e nem 50. É verdade. Que massa. E existem diversos Ele algoritmos. trabalha nesse range ali do 23. E existem diversos algoritmos que trabalham em alta frequência entre o 23 e o 76 ou 78, que seja. Que ele, na verdade, ele usa uma linha dupla entre o 76 com o 78. São todos números de fibra. Sim, né? sim. Perfeito, eu gosto demais. E ali, no caso, quem usa, a galera do Fibonacci, nesse 23, nesses sinais que você está dando, e ele vindo abaixo do 23, ele vai seguir venda e vai levar. E o que é bonito, que o 76 está um pouquinho abaixo dessa linha de baixo.
127,928. Somando com esse Essa aqui topo de novo. anterior aí do dia 11. Você vê como que tem uma confluência de fatores Aí, ó. animal, né, cara? Ó. E, ó, olha com o que ele conversa. Na 200. Perfeito. Aí, dentro do método X, que é da escola do Velez, a gente tem a referência da de 200 como imã. Quanto mais distante o preço tá da média, Ela vai vir buscar, ela tende a mais vir ele tende buscar, a vir né? buscar. Obviamente que a média, ela busca o preço? Sim, mas não na mesma velocidade que o preço busca a média. Principalmente quando a gente tem um movimento maior de 45 graus e um distanciamento brusco, né? Tal como isso que aconteceu. Então, isso aqui tá com cara, com cheiro de correção bonito, né? Sim. Ah, Guilherme, eu vou vender essa vaga. Não, você Calma. tem que esperar o gatilho na estratégia, fazer gestão de risco, tá? Existe uma probabilidade com base no contexto, não Perfeito. certeza. Perfeito. E aí você faz esse estudo nos 60 minutos e vai para onde? Vai para o 15? Isso. Aí eu vou para o gráfico de 15, só para a gente tirar um parâmetro aqui dessas localizações que já foram mapeadas, se faz sentido mapear alguma outra localização tal como essa ou não. Aqui, por exemplo, essa região aqui é uma região de ajuste. Então, mais um fator de confluência, né? Além disso, o RSI, será que ele está mostrando divergência aqui também? Então, olhando para o gráfico de 15 minutos agora nesse cenário, eu não vejo nenhum outro ponto tão relevante quanto o que nós vimos. Aí eu desço para o gráfico de 5 minutos. Aí no gráfico de 5 minutos, eu busco os gatilhos de entrada. Então, por exemplo, eu vou dar um peso maior dentro desse contexto para compra ou para venda? Que a gente analisou. Venda. Para venda, né? Porque tudo está apontando para uma correção. Eu vou negligenciar os gatilhos de compra? Não. Desde que eu tenha um sinal claro de que os compradores tomaram a frente. Como que eu vou ter um sinal claro de que os compradores tomaram a frente? Por exemplo, nesse ponto 1 aqui, ó, que aconteceu, esse candle de força compradora acima da média de 21, se ele tivesse nos dando um espaço de gestão interessante antes de chegar num ponto de consolidação, porque a gente vê o mini índice aqui consolidado, né? Tá feião. Hoje ficou feio. Na verdade, ontem e hoje, né? Ficou meio feião depois daquele movimento absurdo que aconteceu. Geralmente ele fica de ressaca, assim. De Como é que ressaca. pode? É. Pá, fez a Então- festa, agora só ficou cerveja ressaca. quente e mulher feia. Exatamente, Não pegou, meu irmão? Não Final tem de que pegar mais, festa, né, velho? Não tem que pegar mais nada. Velho. Espera voltar outra festa. Final de festa. Então, assim, cara, quando que eu vou entender que é uma boa compra? Quando ele fugir desse range. Por quê? Porque tem uma probabilidade de eu pegar um movimento de amplitude. Enquanto ele está preso dentro do range, inclusive quando eu tenho um cenário como esse de lateralidade, eu desço para 2 minutos. Por quê? Porque lá eu tenho mais espaço para pegar esses gatilhos, né? Então, ó, o mercado está lateral, não está com amplitude, não está com ATR. Eu desço para 2 minutos. Olha só no 2 minutos. Olha o ponto 1. Olha aquele ponto 1 de M5. Me deu espaço, confirmou nos 2 minutos. Qual o alvo? Média de 200. Olha o cruzamento ali. Olha o cruzamento. Aguenta aí. Ponto importante, tá? A gente está falando aqui, o gráfico está pronto e tudo mais, É. mas a gente está falando de conceitual, só que a gente faz isso aqui ao vivo, todo santo Perfeito. dia. É isso. Exato. Eu E além- opero ao vivo com os meus alunos, explico isso na prática ali. E olha onde é que ela foi buscar. Tava distante da... Da média de 200, 200. buscou a média de 200. E ela se tornou uma resistência lá em Uma cima. resistência. Tanto que, ó, buscou. Vamos traçar a FIBO aqui agora. Vamos ver onde que parou esse cara depois da retração quando 38. sentiu a média de 200. 50, cara. Então, 50, 50,61. Ó, 61, lindão. no Zé. No Zé. Ah, e deixou essa barra compradora fortíssima. Você vai comprar aqui, Guilherme? Não, por quê? Primeiro, tá abaixo da média de 21. Segundo, eu tenho a média de 200 colada aqui, cara. O prêmio é curto, né? Eu tenho muita barreira no meio do caminho. Quando que eu vou comprar aqui? Se confirmar essa estrutura aqui, ó, de engolfo, de alta, fechando acima das médias, a retração e a continuação. Se eu tiver uma barra compradora bonita, Um eu pullback. posso comprar, mas eu vou ficar ligeiro aqui, ó. Perfeito. Mas a relação risco-retorno aí tá ok. Tá ok. Pelo menos 1 para 1. Sim. Isso é um outro negócio legal que você trouxe, Scott. Eu não entro em nenhum trade que não me dá no mínimo 1 para 1. No mínimo 1 para 1. E aí a gente traz uma outra coisa importante. Payoff é mais importante do que taxa de acerto. A gente estava até conversando sobre isso um pouco antes. Mais importante do que eu estar certo é eu surfar o máximo possível da onda quando eu estiver certo. Cara, eu posso estar errado 60%, 70% das vezes.
se eu conseguir surfar o máximo possível da onda quando tiver certo, se eu aumentar a minha relação risco-retorno, né? Então, no trade, eu percebo que tem muita gente que se perde porque quer estar certo a todo momento. E nessa profissão, nós vamos estar errado na maior parte das vezes. A não ser que você seja um scalper. Você vai ter que ter uma taxa de acerto maior, obviamente, porque a relação risco-retorno normalmente do scalper é negativa. Então, exige que tenha uma taxa de acerto mais alta. Mas, na maioria das vezes, cara, você vai precisar entender que payoff é mais importante que taxa de acerto. Ah, Guilherme, mas como que eu faço para ter um payoff alto? Critério. Critério. Como assim, critério? Você tem que saber o que você vai fazer quando o trade for a teu favor. Você vai usar, por exemplo, para que servem essas médias aqui? Como eu disse, a média de 21 é a média referencial de gatilho. É a principal média dentro da minha estrutura, do método X. A média de 200, ela também é, desde que ela esteja distante ou flat, funcionando como suporte e resistência dinâmico, como se fosse uma linha reta, né? Aí ela vai ser muito forte. E a média de 7? A média de 7, ela me traz uma informação legal quando acontece um cruzamento, porque é um edge a mais, é uma confluência a mais, mas ela principalmente funciona para mim como trailing stop dinâmico. Perfeito. Ajuda a conduzir o trade. Então, ó, vou tirar aqui a FIBO. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse gatilho. Isso aqui foi um ponto 1 no método X. Depois eu tive a confirmação do cruzamento aqui também. Legal, mas não aconteceu no momento do gatilho. O gatilho foi esse. Sim. E eu tenho um gatilho validado por outras situações também. Eu tenho divergência RSI. Eu tenho um pin barzinho bonito aqui. Eu tenho um Mark Crisp, 1, 2, 3 de alta. Né? O Scott estaria entrando aí nesse. Estaria entrando aqui já. Aqui eu tive o meu gatilho, o ponto 1. Legal. Ele acelerou. Olha a média de 7 funcionando como um suporte dinâmico. Para conduzir, é assim que você conduz o trade também? Também. Também. Então, ó, por exemplo, eu entro nesse trade, eu tomo a decisão antes de entrar de como eu vou conduzir. Eu vou conduzir pela média exponencial de 7? Vou. Meu alvo final estaria onde desse trade? Na 200. Na 200. E olha que interessante, a máxima do Candle 192 é a mesma região lá também. É um order block. É um ponto de inversão. Então, isso aqui é um order block, né? Então, ó, confluência. Por que aqui é um alvo importante? Porque é média de 200, porque é um order block. Alvo final. Mas antes disso, se em algum momento eu tivesse um candle fechando contra a média, tal como esse fechou, eu pegaria o meu stop que inicialmente estaria aqui, abaixo da barra, a entrada aqui, e colocaria o quê? Pouco abaixo da mínima do candle que fechou contra a média de 7. E teria saído aqui, se não tivesse pegado meu alvo final aqui primeiro. Vai conduzindo. Vou conduzindo. Gosto dessa condução na 9, na 7, em média curta também, Gui. Gosto Show. muito. É um dos melhores condutores, tá? Já testei de tudo, SAR parabólico, high-low, média é o melhor condutor de Média trade. curta. Repete, Scott, eu não escutei. Média móvel curta, tanto 7, 8, ou 9, ou 10, que seja, que são muito próximas, é o melhor condutor de trade. Melhor que high-low e SAR parabólico. Boa! essa daí vai ficar pra história. Vai virar meme. Já testei de tudo que você imagina. Melhor que barra, porque Legal. você não é violonado, deixa o mercado respirar. E tem uma outra também, Escotão, que eu uso e que eu acho bem legal. Não sei se o Marcião... Você usa Fibonacci, você falou, né, Marcião? Desde que ele não me deu outro beijo, você pode falar. Fibonacci. Também. Fibonacci, é? Então vamos lá. Como que eu uso Fibonacci nesse caso para poder fazer a condução? Bom, qual que é a minha referência para traçar Fibo? Sempre em pontos de inversão. Quando eu tenho chapéuzinho assim, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui é um chapéu, isso aqui é um chapéu. Chapéu, chapéu. Tá vendo? Uhum. Só que dessa estrutura, quando o mercado estava nessa situação aqui, que ele me deu o gatilho no ponto 1, qual que é a estrutura mais relevante olhando para a esquerda do gráfico para eu traçar Fibonacci? Mínima e máxima dos 232, aqui, pode ser. E aqui. Por quê? Porque aqui a gente já viu que é um order block. Sim. Né? É uma região de resistência forte. Então tá bom. Então eu pego a Fibonacci, traço a favor do movimento, né? Eu uso ela invertida aqui, porque eu quero olhar para esses pontos de retração. E aí eu analiso o quê? Os níveis de Fibonacci sendo testados. Eu entrei aqui, o preço já estava acima do 23,6, mais um fator de confluência. Já estava acima de um ponto que ele poderia segurar.
Beleza, qual que é o meu próximo ponto de atenção? 382. Já faço alguma coisa aqui? Não, porque ele não deu nenhum para 1. Chegou no 50. Opa, no 50 eu já penso em levar um break-even, em fazer uma parcial, talvez. Chegou no 61, eu posso pegar o meu stop, que talvez já estivesse no break-even, dependendo do contexto, Bota e levar no pro 382. Já tá, é o zero, basicamente. Testou 61, posso levar pro Zé. Pro 50. Testou 786, posso levar pro número de ouro, pro 61, até o alvo final. Então é uma outra maneira que eu uso para fazer gestão. O trade, né, que eu tô agora aqui, é um trade que eu entrei, que eu mostrei para vocês, um trade intraday, que acabou virando um day trade. Eu tô fazendo, um swing trade, um day trade que acabou virando um swing trade. Eu tô fazendo a condução por FIBO. Perfeito. Massa. Por FIBO. Só que é um tempo gráfico maior, né? Ô Gui, eu sempre tenho dúvida, o Márcio também. Você considera essa região do seu 0, do seu 23 que você traçou, da candle 226 até o 232, um FVG, um Fair Value Gap aqui? Vamos ver qual que é o candle? Essa aqui. Se eu considero um Fair Value Gap? É. Esse cara aqui? É, essa região aí, daí pra baixo, Não? Cara, não. Eu confundo bastante hoje o que não, vamos lá. Explica pra gente. Vamos lá, deixa eu colocar num gráfico de 5 minutos aqui, porque no gráfico de 2 ele tá bem apertadinho. Ou até no de 2, só que eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais claro. Ó. Vamos lá, vamos achar Fair Value Gap aqui. Ó, esse camarada aqui, ó. Esse aqui deixou pra gente um Fair Value Gap, tá? O que seria um Fair Value Gap? Vamos lá. A máxima do candle anterior a esse candle de força aqui foi nesse ponto. Então eu vou traçar. Essa linha ficou meio torta, não ficou reta, né? Vamos lá, vamos traçar aqui, ó, uma linha reta aqui, tá? A mínima do próximo candle foi nesse ponto aqui. Então vamos traçar uma linha reta aqui. Eu tenho um espaço entre a máxima do candle anterior e a mínima do candle posterior. Esse espaço aqui tem o quê? Esse espaço aqui tem um desequilíbrio. Tem dinheiro parado. Então, a probabilidade do preço sentir essa região e subir é grande. Ele mitigou, ele foi um pouquinho mais para baixo aqui, sentiu a região de order block. Tudo bem que a gente está falando de um gráfico de 2 minutos, e quanto menor o tempo gráfico, mais ruído a gente tem. Quanto maior o tempo gráfico, menos ruído a gente tem. Perfeito. Né? Então, a gente falar de um padrão desse num gráfico de 10, 15, 60 minutos é outra história. Vai ter muito mais peso. Então, essa é uma região de liquidez, onde tem dinheiro parado e que o mercado tende a sentir e fazer o quê? Um movimento de inversão, uma vez que ele sente. Tá? Então, o Fair Value Gap são essas regiões de desequilíbrio. Aqui um outro aqui atrás, no passado. Deixou o doji bonito, próximo da média. Capturou liquidez. Venda. E descambou de cair. Ó aqui, ó, outro. Ó, capturou liquidez e caiu. Gui, aprendi. Marcião, você também aprendeu agora? Porque todo mundo fica falando, eu sou um cara mais, né, análise técnica clássica, não sei tanto de Smart Money Concept, nada. O Wyckoff eu entendo um pouco, mas tá um pouco a ver e tá bem confuso. Turma, se você não sabe o que tá perguntando, uma galera pergunta no meu Instagram, do Márcio também, já aprendeu aqui. Já vem saber o que é um Fair Value Gap. Wilson, tá aí, Mas um olha quartão só, lindo. Você falou uma parada muito importante, cara, e que eu me preocupo muito com isso. Que é descomplicar aquilo que é entregue de forma complexa muitas vezes. A gente vê muita gente usando termos em inglês, né? E eu percebo que isso só confunde a cabeça da turma. Sim. Então eu procuro trazer um pouco dessa questão de descomplicar, né? Da simplicidade. Contar história, metáfora, de simplificar ao máximo das coisas. Então, ó, eu estou trazendo aqui Fair Value Gap, Imbalance, essas coisas, mas, cara, o mais importante de você entender que é uma região de desequilíbrio, o que é um order block, são pontos de inversão. Tudo isso, sabe o que é? Suporte e resistência. Suporte e resistência em regiões extremas, mas nada mais nada menos são que zonas de liquidez. São deslocamento de preço como aquele pode ser também uma região de 38, 61 num FIBO. Conflui, cara. Se você traçar um Fibonacci mínima dos 68 até na máxima, ele vai em regiões de FIBO ali também. Por isso que a gente não pode, de forma alguma, principalmente no trading, trabalhar de forma determinista, cara. Tudo funciona desde que você saiba interpretar aquilo que você está fazendo. Né? Então, a maioria das estratégias funcionam.
Obviamente que tem algumas que estão totalmente fora de contexto, que não tem coerência nenhuma. Mas é a minoria, cara. A maioria funciona, velho. Sim. A maioria funciona. No final das contas, qual que é a maior métrica de performance que existe? Resultado. Perfeito, Gui. E os 2 minutos hoje você opera, é o seu tempo operacional ou é mais o 5? Mais o 5. Mais o 5. 5. O 2 nessa situação. É quando tá um filtro de range, lateralizado. lateral. Ok. É. Cara, mercado direcional em 5 minutos é muito mais suave, muito mais... Você não tem notado, por exemplo, que os 5 minutos, principalmente nesse ano, tem feito movimentos muito retos, que a gente não consegue pegar um zigue-zague. Em alguns momentos ele tá numa frequência que ele só sobe, em modo rompimento, e que às vezes no 2 ele dá um zigue-zague um pouco mais interessante. Tem observado isso, Gui? Cara, pra mim, sinceramente, vamos pegar aqui um gráfico de 5 O 2 eu minutos, tenho achado bonito demais, tá? Ele tem bons zigue-zagues. Ó, o 2, né, principalmente nessas situações de consolidação, ele tem nos dado pontos de entrada com boa relação risco-retorno. Sim? Né? Tem funcionado muito bem. Mas os 5 minutos, cara, quando você consegue pegar, por exemplo, um ponto 1 clássico, consegue pegar um gatilho de entrada nessas regiões extremas, justamente por conta de fazer esse movimento mais direcional, ele é positivo. Por quê? Porque ele nos traz um payoff muito grande. Aí a gente entra naquela seara da taxa de acerto versus o payoff. O que o trader precisa fazer? Se você tem uma metodologia e você entende que em mercado lateral você vai se dar a permissão de descer um tempo gráfico menor. Em mercado mais direcional, você vai operar nos 5 minutos. Mas que, independentemente de você estar certo, você vai executar exatamente o que a tua estratégia está mostrando, você vai ser vencedor no médio e longo prazo. Por quê? Porque o payoff uma hora vai te brindar. O que você não pode é tomar 1, 2, 3 pancadas e querer mudar de estratégia. Porque você tomou 3 pancadas. Cara, você tem um backtest, você tem um referencial passado, você precisa acreditar na tua estratégia. Você precisa acreditar no que você está fazendo. Porque se você não acreditar, quem vai acreditar? É verdade. E é uma questão que acho que todo mundo passa, né, Gui, por isso. Eu errei 1 dia, 2, não serve. Esse operacional não serve, vou mudar. E é o que muita gente fica fazendo, correndo atrás do rabo, né, cara? Então, o grande lance é encontrar o perfil operacional, encontrar uma estratégia que salte aos olhos e que faça um backtest para ver se de fato funciona, né? Sim. Tava fazendo o Arena XP esses dias, essa semana aqui agora, e um camarada comentou, né, num dado momento da live lá, não, esse negócio aí, o cara externalizando, né, a frustração dele ali. Esse negócio aí de trade não funciona, etc e tal. Tava eu, o Rosa e a Ive, cara, foi muito bom. Inclusive, abração aí pra turma do Arena. E aí, velho, a gente, né, conversou sobre várias coisas, a gente trouxe muito conteúdo legal ali, e o cara mesmo assim resistente, e a própria galera do chat falou, pô, cara, você não acredita que você tá fazendo aqui, papapá. E no final das contas, cara, o cara quis trazer a questão de estatística, estudo de FGV, etc. Vamos colocar que fosse 90-10 ou 95-5. 5% das pessoas conseguem obter sucesso nesse mercado. Já não é o suficiente? É muita gente. No futebol são 2%. Talvez menos, mano. Na carreira artística, 2%. Quantos engenheiros se futebol, formam, ganhando velho? mais de 100 mil por mês é 0,0 alguma coisa. Já tem um estudo, tá? Exato. Então, assim, a pergunta que a gente tem que fazer não é, cara, qual que é o percentual de acerto? Qual que é o percentual de acerto? Qual que é o percentual de pessoas que têm sucesso? Né? Não deixa de ser de acerto. Sim. Você não tem que fazer essa pergunta. Você tem que fazer assim, tá, é 5%? Eu quero fazer parte desses 5%. O que os 5% fazem que eu preciso fazer? Perfeito. Porque a primeira pergunta é o porquê. A primeira pergunta que eu faço é o porquê. Para que eu possa correr atrás do como. Cara, por que poucas pessoas têm sucesso? Tá. São 5%, mas como esses 5% conseguem resultado? E aí você vai lá e faz o como. O problema é que as pessoas elas não querem pagar o preço, cara. É alto? Elas querem o resultado assim, ó, da noite É pro muito dia. alto. É a importância do trabalho duro. Existe no trade e eu falo muito sobre isso. Quanto tempo você demorou para pegar esse momento eureka, que o gráfico salta aos seus olhos, ele te chama, ele te mostra um padrão, você identifica
para que você validasse e executasse com maestria hoje? Cara, o meu primeiro contato com trading foi em 2013. 7 de fevereiro de 2013. Esse ano fez 10 anos. Eu fui virar a chave e mesmo assim, para ter um salário menor do que eu tinha garantido no CLT, 1 ano e meio depois, basicamente. Eu fui ensinar depois, uns 4, 5 meses depois. Mesmo assim, cara, eu não tinha todas as certezas. E foi até Guilherme, você tem rápido, todas né? as certezas hoje? Não tenho Não. todas as certezas. O que eu tenho é o quê? Muito mais maturidade e confiança naquilo que eu faço. Eu ganho mais do que eu perco. Mas eu perco e eu vou perder a vida inteira. O lance é ganhar mais do que perder. É isso, cara. Confiar no processo em que, poxa, a relação risco-retorno vai te premiar no médio e longo prazo. Exato. O Márcio estava operando hoje, Gui, aqui com a gente. Eu vi nos stories. É. Mandou bem lá, cara. E aí tomou um stop. Cruzou, foi. Beleza. Tomou um stop e aí, no outro trade já que fez, na mesma quantidade, o risco ok dentro lá, pagou, ficou um pouquinho positivo. No segundo ele foi lá, ou seja, relação risco-retorno dos trades que ele fez, todos eram maior que 2. Ou seja, ele pode errar, mas quando paga, o trade que já deu gain, Exatamente. pagou. O outro ele estava com uma quantidade menor de contratos, o stop era um pouco maior, o alvo foi longo, ele fez, ficou um pouquinho positivo, né, Márcio? No outro, nossa, No andou, outro, foi lavou lindão, a égua. lavou a égua e pronto. Acabou. Ou seja, eu preciso acertar tudo. Não. Marcião, você fez gol em alguns campos, alguns estádios mais ou menos por aí. Você marcou todos os gols que você chutou? Irmão, já errei pênalti no Maracanã, irmão. E a trave, lá no sul a gente chama de goleira. E a trave é grande, né, irmão? É grande. Mas quando você vai bater um pênalti, parece que diminui, né? Porra, que isso, cara. Que isso. E nem por isso eu desisti, bati o próximo, fiz, e é isso, cara. A gente tem que nunca passar pela cabeça em desistir, cara. Exatamente. Tem uma música do Engenheiros do Havaí, né, que fala, né, fazer o milésimo gol sentado na mesa de um bar. Acho que é refrão de um bolero, se eu não me engano. Né? Me corrija aí, turma, se eu estiver errado. O Will, coloca aí a música aí. E é justamente isso, cara. Tem muita gente cornetando, mas, pô, você tá lá dentro do estádio, na frente da trave do Maracanã pra bater o pênalti, velho. Fácil falar, né? Vai pro campo de batalha, irmão. E para ter sucesso nesse mercado, inevitavelmente você vai precisar de seguir um caminho. E esse caminho começa com estudar. Sim, você tem que estudar. Segundo, você precisa praticar, velho. Você precisa praticar. Porque é na prática que você vai aprender as paradas. Depois, você vai errar. Puta, vai errar? Vai, cara. E vai errar mais do que acertar. E eu acho que isso é o mais difícil, Gui. É o cara aceitar o erro. Exato. Porque aceitar o erro abre precedente para o próximo passo, que é aprender. Quando que a gente aprende? Quando a gente muda. Se eu não mudei um comportamento, eu não aprendi. Eu estou sendo teimoso. Estou sendo insistente, não persistente. E depois, no último passo, é continuar. É continuar, cara, continuar. Uma coisa que me ajudou muito, o Scott também mentora. Marcião, fiquei sabendo aí, acho que, não sei, talvez. Só pra família. Que me ajudou demais foi mentorar. Porque quem ensina aprende 2 vezes. Eu falo isso. É isso. Eu falo isso. Muito mais. E ainda você pega lições de alguns erros que você talvez não cometeu, de pessoas que cometeram. Você fala, cara, esse caminho... E aí a gente já sabe quais são os caminhos bons e quais são os ruins. Exato. E a importância de olhar e analisar os caminhos ruins, cara, por esse caminho aqui eu não vou não. Fulano fez, eu não vou fazer. E a gente sabe. E aí eu acho que a gente vai aprendendo a saber que não é porque você foi rápido em 1 ano e meio que você deu grana que o outro vai. Eu demorei 6 anos. Comecei em 2012, um ano antes. Mas eu demorei 6 anos, Gui. Cara, Por quê? Isso é comum. Não sou tão inteligente assim também, né, Márcio? É uma brincadeira. Mas cada um tem o seu processo. Você deve focar nele. E outra, você acha que treinar algumas questões em outras áreas da vida fortalecem no dia a dia do trade? Total, cara. Ó, você falou de uma parada importante, né? E muita gente me pergunta isso. Eu recebi hoje uma pergunta aqui no direct do Instagram. Cara, eu quero entrar na comunidade, eu quero estudar. Em quanto tempo que eu consigo o retorno do investimento? Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui. Você vai ter... Cara, só existe uma forma de você burlar o tempo. Só existe uma forma de você alterar o tempo. Sabe qual é a forma? Atalho?
de você conseguir encurtar o tempo? Não enfrentar, desistir já de começo. Não faço ideia. Intensidade. Eu quero aprender inglês. Intensidade. Se eu estudar uma vez por semana no Brasil, comparado a eu ir para os Estados Unidos e ficar 3 meses numa casa que não tem brasileiro, só falando inglês, como que eu vou aprender mais rápido? Intensidade. Perfeito. Então, assim, Scott, você conseguiu em 6 virar a chave. Talvez naquele dado momento da tua vida, o trade não era a prioridade para você colocar intensidade. Eu nem podia. E por isso. Sim. Agora, se você coloca intensidade, você diminui o tempo. O ponto é, não são todas as pessoas que podem, nesse dado momento, colocar intensidade, porque a conta chega debaixo da porta e precisa fazer o trade paralelo, e tem que fazer. E não são todas as pessoas que, mesmo tendo a oportunidade de ser intenso, têm a coragem de ser. Sim. Porque dá trabalho, velho. Muito. Trabalho. Não é Dói, fácil. Mas vale a pena. Vale. Gui, dentro desse seu trade aqui todo, onde entra os candlesticks? Nos gatilhos, nos pontos de entrada. Por exemplo, qual que é o principal referencial de entrada que eu trouxe aqui? O ponto 1. Cara, esse é o creme de la creme. Qual que é o segundo referencial de entrada? Depois que eu tenho um ponto 1, o ponto 2, que é quando eu tenho um retorno na média e a continuidade. Os candles entram aonde aí? A força do candle que se forma nesses pontos referenciais. O que é um candle de força? É um candle que tem um corpo forte, ou um candle que tem... Vamos pegar aqui, ó. Esse cara aqui, esse candle. Ah, Guilherme, mas isso é uma mulher grávida, é um doji, é um enforcado. Cara, não foca no sinal esquece físico. de nome de candle, senão você vai chorar, né? Imagina o seguinte, você está vendo o gráfico, aparece uma mulher grávida, logo em seguida aparece um bebê abandonado. Ela estava grávida, agora o bebê está abandonado. Aí depois aparece um enforcado. Meu Deus. Mano, peraí, velho. Meu Deus do céu. Depois 3 soldados brancos, 3 corvos pretos. Nossa, Eu sei todos os nomes, sou depois apaixonado. a estrela cadente, depois a nuvem negra, fechou o tempo. Piercing line. E Então, assim, que esse tal de Morobozu aí que apareceu agora? É esse daí de corpo grande. Marobozuzão, só lembrar do grande. Cara, isso aí é as esferas do dragão se reuniram. Então, assim, esquece nome de padrão de candle. Interpreta a história que ele está contando. Vamos pegar esse candle 21 aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem uma sombra inferior e um corpo vermelho. Se eu olho só para a cor do candle, que eu uso, né, habitualmente, a maioria das pessoas usam vermelho para vendedor e verde para comprador. Se eu olho só para a cor do candle, eu vou falar assim, cara, esse candle aí, ele é vendedor. Pé. Errado. Cara, esse candle é comprador. Por quê? Porque sombra tem cor. Entrou o quê? Aqui é a mínima do candle. Antes dele fechar, e a gente está falando de um candle de 5 minutos, os compradores empurraram o preço para cima. O que é maior aqui, a sombra ou o corpo? A sombra. A sombra. Aí, como que eu vou confirmar se esse candle de fato é comprador? Com a formação do próximo. Qual a predominância compradora? E localização também, né? Tá só que abaixo, daí né? A localização aqui é uma localização de extremo, de resistência. Tá então, abaixo das médias. Abaixo das médias. Então, assim, se eu olho só para um ponto, por que eu tomo decisão no contexto, na análise de contexto? Porque se eu olho só para um ponto, é falho. Eu preciso de olhar o candle na localização certa e se eu tenho espaço para ter no mínimo aquele tal de 1 para 1, para ter chance de payoff. Perfeito. E sem contar o candle 18 e 19, que foi uma pancadaria ali também. Ou seja, eu vou conseguir enfrentar essa briga? Não. Sabe o que rolou aqui, Aí, Scott? ali foi a notícia. Sabe o que rolou aqui? Aqui rolou o seguinte, cara. Palmeiras, São Paulo. Sem contar com o 5x0, tá? Esquece. Esse jogo não existiu. Eita. Não existiu. Nem os 4x1, 2, Não, 4x3, 4x0. esquece. Ó. Palmeiras tem Mundial. São Paulo chega, a gente tem 3. Pum. Veio pra baixo. Acabou. Entendeu? Não tenho o que falar. Mas aí, agora falando sério, aí foi a notícia. Foi a notícia. Que me estopou na hora que eu tava vendido. E aí, depois eu entrei vendido e peguei esse movimento aí. Isso aí foi a taxa de juros, né? Saiu às 10h30. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí, Você Desculpe, o que você já usou que você fala... que fala assim, cara, isso aqui eu não... Puta, cara. O que...
Conta pra gente. Conta. Só não conta o defunto. Vocês são da velha guarda. Vocês são da velha guarda. Pô, olha aqui. Ó, Ele tá passando um nuggete aqui. O Marcião é da velha guarda, mas no trade não é tão velha guarda. É verdade. Mas acho que você já viu o que eu vou falar. Cara, quando eu comecei no mercado, obviamente que a gente começa a pesquisar na internet e quer achar, né, um indicador milagroso, papapá. Tinha um bendito, cara, do indicador lá pra 2014, indicador do solzinho. Você já viu esse indicador do solzinho? É o que Cara, marcava a quantidade de divergência numa determinada região ou não? Cara, não sei, divergência. Naquela época eu não sabia nem que era stop, velho. Mas vamos lá. Sozinho, O que é do solzinho? Do solzinho é o seguinte. Do solzinho, ele aparecia nas regiões extremas. Olha só, mostrava os order blocks, né? Divergência, essas paradas todas. Hoje a gente sabe disso. Mas, cara, qual que era o operacional do solzinho? Apareceu o solzinho em região de suporte, você compra. Aí você comprava, cara, no candle seguinte o sol sumia. E o mercado invertia. E agora, cadê o sol? Veio chuva? Só que você olhava pro lado esquerdo do gráfico, velho, tinha sol pra tudo quanto é lado, nos pontos de diversão. Cara, um indicador mágico, extremo. Então, cara, essas coisas aí a gente já, né, conheceu. Meu Deus do céu. Conheci essa Eu do também, sozinho? não tive. Era de divergência mesmo? É. É? Legal. Porque tem um no TradingView que eu usei muito que também é. Só que, cara, tem que ter contexto, né, Gui? A gente sabe usar hoje, mas na época. O meu era uma questão de pintava um candle de uma cor, pintava de outra lá, numa região. Regra de coloração? Eu uso regra hoje. Sim, mas né, totalmente fora de uso contexto. Uso pra diminuir, porque eu amo estocástico e FR, amo. Show. Só que eu tiro isso da minha tela e boto a regra de coloração para eu ter o gráfico mais limpo. Top. E eu não ter que interpretar tanta muitas interferência coisas. visual. Isso, porque eu preciso me atentar ao preço. Cara, na primeira que eu fiz, na segunda, na terceira, na quarta, velho, notebook pela janela, mano. Não dá, porque você não, pô, só que não era dar certo, o cara não me vendeu isso. E é difícil realmente, né? Como que a gente consegue filtrar? E aí eu fiz uma pergunta. Como é que você trabalha, porque trade em alta performance, como é que você traz a relação da sua vida trabalhando em alta performance para compensar dentro do trade? Você usa algumas coisas externas sem o trade? Trading, de fato, é uma atividade de alta performance, né? Isso é fato. E se você não tiver com equilíbrio entre mente, corpo, espírito para operar, dificilmente você vai conseguir manter o flow. Você pode ter um resultado exponencial ali, mas você não consegue replicar esse resultado ao longo do tempo. E esse é o grande desafio, né, que a gente busca. A consistência, ela mora aí. Consistência é isso. É você ganhar mais do que perder ao longo do tempo, né? E não num único dia, não de forma esporádica. Então, eu me preparo muito bem fisicamente. Inclusive, já existem vários estudos científicos que mostram, né, o poder da atividade física, né, para a saúde mental, para o foco, para a atenção, para a concentração. O cardiovascular ajuda demais além do treinamento, né, de peso e tudo mais. Então, hoje eu tenho uma prática, uma rotina diária de atividade física. Como eu disse, né, estudo muito sobre mentalidade, eu faço diariamente esse exercício de visualização, de respiração. Você está ansioso, você percebeu que você está ansioso. Faz um exercício simples de respiração. Simples. Puxa o ar contando de 1 a 5. Vamos fazer o exercício aí. Vamos fazer? Bora. Então, vamos lá. Vamos contar de 1 a 5. Segura, conta até 5 e solta contando até 5 de novo. A batida já é outra. Como né? que você tá aí? A batida já é outra. Sim. Cara, é simples, velho. Imagina eu desmaio aqui. Não tem nada de difícil. Eu vi. Você puxa, conta até 5, puxando devagar, segura contando até 5 e solta devagar até 5. Você já mudou o teu estado, cara. Você estava ansioso, você entrou no estado de presença. A gente precisa de estado de presença para tomar decisão no trading. É verdade. Eu estou presente? É uma pergunta que eu faço. Eu estou presente? Eu estou aqui? Tô. Okay, deixa eu perceber aqui, cara. Tô aqui, tô presente. Cara, eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com quem tá assistindo agora. É esse momento aqui. E você fala muito também do ambiente, né? O ambiente não ser caótico onde você tá, né, Gui? Esse é um outro ponto. Então, assim, além da preparação física, dessa preparação emocional, eu tenho minha fé, né? Então, todo dia eu bato um papo com o Papai do Céu. E todo dia eu tô
Estou procurando me alimentar também espiritualmente e cuido muito do meio ambiente, cara. Muito do meio ambiente. Tanto o ambiente de trabalho como o ambiente de convívio. Existem também vários estudos científicos, porque isso é ciência, que mostra a interferência do ambiente. Eu vou até trazer um caos aqui, né, real, de um treinamento presencial que eu fiz em 2016, em São Paulo. No hotel, em Congonhas, inclusive. A gente estava com a disposição U, né? A mesa em U. E tinha as pessoas umas diferentes para as outras, e a gente ficava no meio. E nesse treinamento a gente teve dia de operar ao vivo, né? De colocar a teoria na prática no mercado real ali. E num dado momento, quando a gente estava operando ao vivo, de um lado tinha um aluno meu que estava tendo um resultado extraordinário, e o cara era servente de pedreiro, depois virou pedreiro, depois virou empreiteiro, né? E ele não tinha familiaridade com gráfico. Conheceu o trade com limitação operacional de informática, tudo, e, cara, começou a ter resultado. Por quê? Porque ele era um cara destravado, ele não trouxe crença, ele não trouxe limitação, ele não trouxe ruído. Ele simplesmente se deu a condição de superar mais um obstáculo na vida dele, de estudar e de executar exatamente o que estava sendo direcionado para ele. E de um outro lado tinha um trader mais experiente, só que ele era swing trader. E esse camarada aqui, scalper. Não era nem day trader, era scalper. Fazia trades bem mais curtos e rápidos. E a gente estava analisando o gráfico. E esse cara mais experiente, ele estava analisando uma oportunidade de compra no euro-dólar com a visão dele. No mesmo ambiente, estava rolando esse papo, com a visão dele. Esse cara menos experiente sabia que esse cara era mais experiente. E ele estava analisando uma oportunidade de venda no mesmo ativo, no euro-dólar. Ele se deixou levar pela visão do outro, sem entender que o outro estava visualizando o mercado numa perspectiva diferente, um tempo gráfico mais longo. E ele mudou a decisão de venda para compra. Nesse momento, cai a energia do hotel. Meu Deus. Demorou 5 minutos para acionarem os geradores e voltar a energia, voltar a internet. E os dois posicionados. Os dois posicionados. Só que aquele cara swing trader. Então, suave. E esse cara scalper boletando mais pesado. Meu Deus. Tendo que tomar decisão rápido. O mercado foi contra. Ele entregou um resultado naquela história que ele tinha feito ao longo de um tempo, naquele dia, por ter tomado aquela decisão. Baseado na ótica do outro, né? Então, esse é um exemplo de ambiente e de como que o ambiente pode modelar um teu comportamento, porque assim, o ambiente, ele não determina. Um ambiente jamais vai determinar quem você é, mas ele influencia. Ele influencia. Tá? Eu vivo num ambiente caótico. Ninguém acredita que eu posso ter resultado no trading. Cara, ele não determina que você não vai ter resultado. Ele te influencia. E é por isso que você tem que buscar estar inseridos em ambientes onde estão as pessoas que vivem aquilo que você quer viver ou que estão olhando para o mesmo ponto que você. Guilherme, mas eu tenho que sair da minha casa? Não, cara, é sua família. É sua família. E a melhor maneira de você conseguir fazer eles mudarem a visão que eles têm de você, porque eles te medem com a régua que eles aprenderam a medir, com base nos seus resultados do passado, é você tendo resultado. Então você vai honrar a tua família, só que você vai buscar o quê? Tá assistindo podcast, tá participando de um treinamento, tá num ambiente que tem os traders que estão no time dos 5%. Para que você consiga ter resultado e através do seu resultado, que resultado fala mais do que 1000 palavras, você mostrar para aquelas pessoas que te amam e que fazem isso para o teu bem, pelo menos elas acham que elas estão fazendo isso para o teu bem, jogando um balde de água fria, que é possível. E você pode ser um ponto de inflexão na tua história, na tua vida, na tua família, né? Então, você tem que tomar cuidado com o ambiente que você está inserido também e buscar se inserir em ambientes onde estão as pessoas que querem ter os resultados que você quer. E, cara, trading é isso, é um equilíbrio entre mente, corpo, espírito, entre preparação técnica, emocional. É uma atividade de alta performance. É uma arte, né? É uma arte. De habilidade e técnica. Eu tô lendo Magos do Mercado
E diz exatamente isso. Muito legal esse livro. Pequenininho e... É um pequenininho, mas flui, né? Os Pequenos Magos. Ele é resumidão. Os Pequenos né? Magos, E num dos capítulos fala exatamente isso. Cara, não deixa se levar pela opinião do outro. Se você tá achando que é venda, vende. Exato. Ah, mas o cara tá falando que é compra. Esquece o cara. Se tá falando que é venda, vende. E, Marcião, você vê nessa situação, os dois estavam certos. Os dois fariam dinheiro. Sim. Um numa perspectiva mais curta, o outro na mais longa. O tom do trade do euro-dólar, com a perspectiva mais longa. Nesse meio caminho não deu compra? Várias vezes. É Em verdade. tempos menores. É verdade. Em tempos Com menores. certeza. Teve verdade. vários zigue-zagues. Aqui, aí, por favor. nós estamos no gráfico de 15 minutos. Aqui deu compra, não deu? Sim. Ó, em alguns momentos entrou volume vendedor. Aqui, para um scalper, num gráfico de 2 minutos, Provavelmente. Talvez Deu colocou 50, 100 dinheiro no pontos. Deu bolso. tempo. Deu mais. Tinha aqui, ó, tava nessa grande. sombra, É. ó, nesses pontos de retração de respiro, nesse movimento aqui, aconteceu. Então depende da perspectiva. Por isso que a palavra depende, ela frustra muita gente quando a gente responde, mas na maioria das vezes ela é a melhor resposta. Depende. Ainda Fato. mais aqui no mercado. É. Depende. Fato. Onde você está? Qual o contexto da sua vida? O que você opera? Qual o tempo que você está olhando? Exato. São muitas muitas variáveis. variáveis. Existem estudiosos de mercado que existem mais de 8 bilhões de combinações possíveis de trade. Caraca, velho, 8 animal. bilhões. E Animal a maioria esse dado. delas são em spreads, tá? Em arbitragens, são inúmeras. São trades de alta frequência. Sabe quantos HFTs? padrões gráficos existem que Thomas Bulkovski catalogou? Vocês sabem disso? Não. Menor ideia. 3 Não mil. tem esse dado. Caramba, velho. 3 mil. Animal. Então, peraí. Depende. Tantas variáveis. Acabou. Depende. Fato. E existem diversos. E ainda existirão outros que a gente vai aprender com o tempo a identificar. Sim. Então, é isso, Gui. E é essa arte. A arte de identificar isso. Poxa, eu gosto de entender muito como um caçador, um atirador de elite, um sniper. É assim que eu vejo o trade. E, poxa, o filme lá, o Sniper Americano. Você vê, o cara tá lá longeão, ele tá em paz, cara. Ele é convicto daquilo que ele faz. Ao tempo que às vezes ele espera para aquele alvo aparecer e vir de encontro com ele. E aí você acha que esse cara ele não precisa estar bem fisicamente? Perfeito. Só para carregar ela e Emocionalmente? subir lá onde ele... Para controlar a respiração. Cara, o que Ele não tem pode a respirar ver? na hora que atira, sabia Não disso? pode, não pode. Não pode. Não, o livro também é citado e eu já li, A Arte do Arqueiro Zen, que é de um arco e flecha. Ele não pode fazer força. A gente não tem que fazer força para entrar Não tem que numa fazer operação. braço de ferro, Não né, cara? Tem que fluir, Puta, cara. tem que reagir. Isso. Existem 2 princípios que eles norteiam a minha visão como trader, a minha identidade de trader. Todo trader precisa desenvolver uma identidade. E toda identidade é formada de princípios. As 2 frases que resumem esses 2 princípios é: o mercado age e a gente reage. Porque o mercado não deve nada pra gente. Ele faz o que ele quer, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Então ele age e eu reajo à ação do mercado com base na minha caixa de ferramenta, na minha perspectiva, minha percepção de trader. E a outra frase é: sem gestão não existe multiplicação. Se você não fizer a gestão do seu trade, tanto a gestão de risco antes de entrar, como a gestão do trade quando o trade estiver indo a teu favor, não existe multiplicação. Não tem como multiplicar e automaticamente não tem como ser consistente. E no final das contas, cara, se você quer se tornar um trader de fato lucrativo, consistente, um trader profissional e tá no time dos 5%, você tem que entender que esse caminho, como foi o tema central do Experience, né, do evento, você tem que trilhar esse caminho sem pressa, sem choro e sem pausa. Perfeito. Opere bem que o dinheiro vem. Boa. E é isso. Temos, Scott. Com certeza. Com E certeza. como temos, né? E que papo interessante. Então, Gui, o que a gente teve aqui com clareza? Você busca regiões de liquidez, que é o order block, são suportes e resistência com mais contextos. Usa ali 3 médias móveis, 7, 21, 200. O RSI de 9 períodos. Volume. Em alguns momentos você usa ali para confirmar a favor da tendência também. E busca ali essa divergência, fazendo ali, deixando muito claro esse ponto 1. Eu aprendi bastante e faz a condução. O ponto dele, o 21 é a média a principal no seu trade, se você vai comprar ou não.
e a 7 você usa como condutora, Isso. certo? Não, E a e- 200 em alguns Já tá casos anotei também. aqui, ó. Não, E a 200, e a perfeito. Fibonacci ele usa para condução também, que eu nunca tinha me atentado a isso. Perfeito. Perfeito. Temos Guizão, com certeza. Fora o nosso livro aqui, onde a gente pode encontrar em qualquer local, ou no teu site. O livro vai estar disponível na Amazon em breve, mas a princípio a gente tem uma quantidade pequena agora de uma última remessa dessa edição que rodou. Uhum. E é só entrar em contato lá no @Guilherme Cardoso X, no direct, no link Boa. que está na bio ali do perfil, que vai encontrar o link para o livro. Além desse livro, algum outro livro que você indicaria? Para indicar, vamos lá. Cara, Mark Douglas, né? Perfeito. Trader vencedor, clássico. Tem um livro que eu acho sensacional, que todo trader deveria ler, que é Hábitos Atômicos, James Muito Clear. bom. Muito É, bom. o Scott fala dele. Cara, Hábitos Atômicos, livraço, é um livro para a vida. Um outro livro que eu gosto bastante também e que ele não tem nenhuma conotação religiosa, muito pelo contrário, é mentalidade de forma metafórica, mas bem clara, que é a Mais Esperto que o Diabo. Pô, Sim, né? esse Napoleão aqui, Hill? cara, esse Gosto aqui também. Eu gosto também. É da minha cabeceira. Esse é espetacular. Deixa eu ver aqui um outro livro bacana. 12 regras para a vida. 12 regras para a vida, livro legal também. Tem muito do contexto que você estava tem falando, por muito. perguntar que você estava falando aqui, tem muito dele ali. Tem muito. Ambiente, organizar. Exato. Poxa, antes de criticar alguém, arrume sua cama, por exemplo. Vai, Exato. resolve. É regra dos SEALs americanos, né, Sim. cara? É bem isso. É você fazer uma primeira. É a primeira decisão do trade. Nada mais é do que isso. Você acordou. Poxa, se você tem um senso de conclusão logo quando você acorda, arruma a sua cama. Vai deixar a cama bagunçada, arruma a cama. Cara, você fez uma primeira coisa bem feita no dia. Lembrei de uma outra coisa que eu faço todo dia também e que me ajuda bastante no trading e na vida, no aspecto geral. Todos os dias, antes de dormir, eu durmo sorrindo. Eu faço um sorriso. Que maneiro. Forçado mesmo. Que maneiro. Sorriso forçado, eu penso em algo de muito legal que eu Que tive no aconteceu dia. no dia. E de algo que não foi legal e que aprendi com isso. E durmo sorrindo. E eu acordo como? Sorrindo. Sorrindo. Isso Que aí. isso, Gui. Acordo sorrindo Boa. e profetizando que o meu dia vai ser incrível e que algo de maravilhoso vai acontecer. Cara, se eu não fizer isso, quem vai fazer por mim? Perfeito. Cheguei a ficar com os olhos marejados aqui. Marcelo, Porra. quando você for dormir sorrindo, manda um selfie pra mim. Esses caras se amam, bicho. cara. Não, com certeza, meu parceiro, Pô, velho, Scott. que é meu parceirão, É, meu amigo, pô. cara que não é só Confidente, de mercado, não, é isso. é a gente verdade. chora, briga verdade. e tamo junto, É cara. verdade. É isso. É verdade O mercado isso. é uma máquina de fazer amigos. É, Gui. eu- Que honra. A gente fala, pô, para de rasgar cedo. Não, é honra, sim. Honra. A gente deve dar honra a quem nós devemos honra. É verdade. Eu te conheço antes de você me conhecer. É uma honra estar sentado aqui. Eu Que nunca massa, na minha vida, antes de eu estar na XP, eu imaginaria estar com o Márcio e estar com você. Cara, quem sou eu? Vim lá de Santo Antônio de Posse, a cidade da terra. A turma só conhece Santo Antônio de Posse por causa do neto. Ex-Corinthians que nasceu lá. Só. Vim de lá. Tô aqui com o Márcio, foi ator da Globo. E tô aqui com o Gui, que mentorou milhares de pessoas, cara. Né? Então, isso é uma honra, sim. Para, Poder estar Scott. compartilhando e sentando, falando no mesmo nível. Isso é muito bacana. Para, Scott, que E o você- mercado, se você tá ouvindo aí... Que você é o fala assim, um terror dia de eu chego lá. Arujá. O terror de Para com Arujá. Não, mas é verdade. Fala assim, um dia eu vou chegar lá. E eu pensava, quando eu vi o Gamecast, eu ia correr, eu vi o Gamecast, falei assim, um dia eu vou participar. Olha isso, velho. Olha isso. Cara, eu não participei. Eu participei, mas hoje eu tô do outro lado, tô aqui, sendo um dos hosts. Então, é o que você pensa, aquilo que você Com profetiza, certeza. aquilo que você declara, aquilo que... Então, fala assim, eu vou estar lá. Exatamente. Por que eu vou estar lá? Porque eu sei o quanto eu conheço, quanto eu estudo, quanto me dedico, eu sei o que eu posso entregar de diferente dos demais. Então, esse é um recado que eu deixo com muito carinho. Cara, eu vou pegar esse embalo porque eu profetizei muitos anos da minha vida de achar algo que só dependesse de mim. Porque o mercado artístico, né, não depende só de mim, depende de N fatores. E o trade me proporcionou isso. E quando eu fiquei ainda na dúvida, eu falei, cara, mas eu pedi isso durante 7 anos, quando eu saía com meus cachorros, eu olhava para Deus e falava, pô, me coloca alguma coisa na minha vida que só dependesse de mim. E quando chegou o trade, né, o mercado financeiro, eu fiquei na dúvida, mas eu falei, calma aí, eu pedi isso.
Eu pedi. É isso. E você, aí, continuando, a primeira live que eu fiz foi nada mais nada menos com o Stormer. Que é isso? E eu fiquei, cara, o que que... Incrível, eu vou cara. falar com o Pelé do investimento e o Stormer fala uma questão de, cara, se você vai pra batalha, né, se arrume, não sente de pijama no teu, Stormer é fera, cara. na tua cadeira pra operar. É. Coloque sua armadura pra operar, porque você tá enfrentando os melhores do outro lado. Exato. Então, se prepare. Se prepare porque... A sua hora vai chegar. É. Ponto. É Você está isso. se preparando para o quê? E, cara, No seu momento. muita gente pode olhar, né, para esse papo e em algum momento, talvez chegou na metade do papo, talvez, né, entrou no trem andando, quer sentar na janelinha, enfim, e pode falar assim, cara, mas que papo piegas, isso aí é papo de coach, etc e tal. Eu não imaginava viver nem 10% do que eu vivo hoje, cara. E muito do que eu vivo hoje, eu visualizei lá atrás sem ter recurso nenhum para isso. A pergunta que você tem que fazer, se você pensa sobre isso, porque isso é autossabotagem pura. O que você prefere? Você prefere ter resultado ou tá certo? Você prefere continuar com esse papo de, puta, cara, eu acho que isso aí não tem nada a ver, ou de fato mudar a tua realidade, a realidade da tua família, né? Mudar o curso da tua história? É uma escolha que você tem que fazer. Pensa aí. E se não tá dando certo, não tá dando certo por causa de você. Autorresponsabilidade. Não é por causa do mercado. A corretora me estourou. Não, velho. não. Foi você, cara. Não. Foi você. É Mesmo isso. quando você tá certo, puta, cara, traz pra você o que eu poderia fazer de diferente. Isso vai colocar você que tá assistindo e nos coloca em condição de vantagem competitiva. Absurdo. Então, assim, eu quero deixar claro também, cara, que pô, é uma honra estar com vocês. É uma honra estar aqui conversando com vocês e tá vivendo tudo que a gente tá vivendo. E, de fato, o mercado financeiro aproxima muitas pessoas, cara. É uma máquina de fazer amigos. É de fazer amigos. Você gosta. Vamos né? juntar-se. É porque eu tenho um Fusca e o Fusca é uma máquina de fazer amigos. Eu falei, cara, o Fusca é igual, o mercado financeiro é igual ao Fusca, é uma máquina de fazer amigos. Quantos amigos eu, tirando o Scott, quantos amigos que eu fiz, cara? É impressionante. Cara, vide a Expert, como que a gente ficou tanto tempo, né, na pandemia, né, chegando na Expert, caraca, eu falei assim, mas só o tanto de gente que a gente conhece, cara. Né? Teve uma hora, num dia que a gente tava todo mundo junto lá, a gente olhou na Expert e falou assim, caraca, eu até me arrepio, cara. O mercado financeiro inteiro tá aqui, todo mundo que a gente conhecia, que viu, tava todo mundo num lugar só. Eu falei assim, caraca, eu faço parte disso. E você que tá assistindo aqui, você também faz parte disso. É verdade. Cara, tá Coisa todo mais mundo gostosa, né, Escotão e Marcião, é a gente encontrar alguém que a gente nunca viu na vida e falar, cara, puta, tal mensagem tua me ajudou, fez isso. Cara, umas mensagens assim absurdas que a gente recebe que... Você acha que a gente, né, quem tá assistindo aí, a gente não pensa em desistir? A gente já pensou em desistir N vezes. Óbvio. Será que a gente não cansa? Óbvio. Cansa, cara. E é muito... essa parada da mensagem, eu sou ator, né? Sou reconhecido como ator. E eu recebia muitas mensagens, eu gosto muito do seu trabalho, tudo. Mas o mercado financeiro, eu comecei agora a receber mensagens porque eu acabo ajudando e transformando vidas. Sim, sim. E eu fico, cara, que maneiro poder passar por isso. Isso nos reabastece, total, né, todo dia, total. Cara, É isso, cara. Com certeza, gente. Obrigado, Gui. Que programão. Obrigado por estar aqui. Tamo junto, irmão. Muito bom. junto, Vamos irmão. multiplicar. Obrigado, Gui. Sem gestão não há multiplicação. Fechado? Se não adotou isso aqui, não entendeu nada. Volta Anota. ao episódio, assiste de novo. Assiste de novo. E você que assistiu, compartilhe, deixe o seu like, porque esse programa vale a pena assistir, reassistir, porque foi... eu que tô aqui já tive uma aula, imagina vocês aí de casa. Fechado. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, se possível. A gente também tem o maior prazer de responder. É certo? isso aí. Venha fazer parte do time da XP, o time campeão. Com Esse certeza. cara aqui, Esses caras aqui. Esses caras aqui. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Deixe seu like. Gui, foi E, um ó, prazer. Só pra Lembra aí, ó. reforçar. Fala aí. Só pra lembrar. Ó, Não esqueça. tá valendo. Primeira semana, o melhor comentário compartilhando o aprendizado do nosso papo vai receber o livro em casa. E o programa? E o programa, fevereiro de 2024, Mapa Mental, se prepara que vai rolar muito papo massa, com muita gente boa.
e vamos aprender. Vamos isso. começar fevereiro com boas referências. Gui, aproveitando, a caneta tá aqui, eu já quero a dedicatória do meu. Feito? Tamo junto, irmão. Eu vou querer também, né, cara? Então tá. Turma, muito obrigado. Aproveita, nos siga nas redes sociais. E ano que vem tem muito, muito, muito mais. É isso aí. Conteúdo para que você aprenda, assim como a gente já está aprendendo, porque esse programa é um programa educacional que a gente tenta desvendar o operacional dos nossos convidados para que ajude você aí de casa a encontrar o seu perfil operacional, porque eu acho que esse é o caminho para chegar ao sucesso. Com certeza, Márcio. Por que eu demorei 6 anos? Porque eu não tinha nenhum conteúdo desse que eu tinha acesso na época. Você talvez encontrou o seu caminho, eu não encontrava. Então foi muito difícil para mim. Então por isso que eu valorizo tanto e você também tem que valorizar sim. Que a gente faz com muito amor, carinho e paixão, que é o que a gente ama a análise técnica. aí. Somos todos apaixonados por ela. Vem ser um apaixonado também. Valeu! Valeu! Valeu.